Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te bendiga. Muita paz e muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Direto ao assunto. Imagine se o pecado de Adão e Eva e a queda do homem tivesse sido provocado por um vírus. Um vírus introduzido por um extraterrestre chamado Lúcifer. Ou seja, através de uma ação extraterrestre, de um anjo caído chamado Lúcifer, teria introduzido dentro de Eva e Adão um vírus, que poderíamos chamar vírus do pecado, e derrubado toda a raça humana. Que é o contrário do que muitos livros dizem, que nós evoluímos, mas na verdade nós involuímos. Ou seja, nós éramos o cara, hoje nós é o carinha. Então, como se a capacidade humana, espiritual, mental, intelectual, tivesse sido reduzida a 5% do que era. É praticamente um assassinato do homem. Só deixou mesmo a parte dele viver. E se tudo isso tivesse sido provocado por um vírus que gerou uma alteração mental, espiritual e emocional. E que este vírus só pode ser destruído de fato e verdade quando houver a morte. Com a morte, o vírus morre. E aí a carne estaria livre desse vírus. Será que teria algum apoio bíblico, alguma lógica pensarmos isso tudo? Que Adão e Eva viviam no paraíso e eram 100% homens, 100% espíritos. Eles voavam, eles tinham comunhão espiritual com o seu próprio espírito, sua carne atravessava o planeta voando, sua intelectualidade, sua mente era formidável. E de repente, por intervenção de um anjo caído, chamado Lúcifer, foi introduzido na carne esse vírus, esse tipo de bactéria, esses germes, e esse germe seja um germe que causou alteração metabólica, física, espiritual no homem, deixando o homem meio burro, né? E também retardado em termos espirituais, ou seja, um rola-bosta voa, uma barata voa e o homem não voa. Um cachorro corre mais do que um homem, um gato corre mais do que um homem e o homem não consegue fazer nada. É como se nós estivéssemos contaminados com um vírus do pecado, como um germe do pecado, que a Bíblia chama de bicho. E o bicho só morre quando a pessoa morre. Quando ressuscita, o bicho não há mais lá. Né? Que bicho seria isso que a Bíblia fala bicho? Ou seria germe? Ou não existiria palavras para dizer germes? Falou bicho, coisa. Há uma lógica sim. De fato, a nossa mente e o nosso comportamento foi alterado. Ao contrário do que muitos pensam, para baixo e não para cima. Nós éramos o rei do planeta e dominávamos esse planeta. A gravidade não segurava. A nossa intelectualidade, telepatia e poderes que há no Super-Homem, Mulher Maravilha, aqueles poderes dos Vingadores, todos nós tínhamos isso. Mas houve alguma coisa muito forte que retardou a gente e deixou a gente meio sem noção. E houve uma separação muito grande entre o espírito, que a Bíblia fala espírito, os antigos falam sobre espírito, e a carne. E aí ficou 5% da nossa intelectualidade, 6% da nossa espiritualidade, mas nós tínhamos 100%. Então, eu acredito que o pecado seja uma espécie de vírus, né? Como também alguns teólogos acreditam que nós somos meio misto, ou seja, nós somos seres mistos. Quando a Eva dormiu com Adão,
transmitiu para Adão. E quando Eva dormiu com Lúcifer, recebeu dele essa parte, né? Esse tipo de um vírus, de um DNA. E esse vírus DNA é algo extraterrestre, é algo de fora, não é algo daqui, até porque esse ser não é daqui. Ele não foi feito ali no Brasil, na Colômbia ou no Paraguai. Ele foi feito em outro lugar. Então, é outro ser, com outra composição, possivelmente outra química. E com isso nós fomos contaminados, fomos seres mistos, perdemos as nossas asas e estamos até pouco tempo vivendo, espetando a bunda um do outro com espada. Agora que nós criamos a tecnologia, mas mesmo assim ainda somos frágeis demais. Dá até para perceber que nós não somos desse planeta, nossa pele é fina, a gente não anda tanto, a gente não tem a velocidade de um cavalo, nem tem a força de um tigre, né? Então é como se a gente não fosse desse planeta, mas na verdade somos. É porque alguém de fora veio e houve uma contaminação viral do pecado. Que legal, né? O que você acha disso, hein? Coloca aí sua pergunta e eu faço um vídeo novo explicando melhor. Paz e luz, se inscreva no nosso canal, Deus te abençoe.